Continuando o que a gente estava fazendo na aula passada, a gente vai aprender a pegar aquela string formatada e criar um PDF igualzinho esse que eu vou colocar aqui do lado da tela. Então a gente vai começar já a ter o nosso primeiro recibo, apesar da gente ainda não conseguir gerar milhares deles. Mas a gente já vai conseguir fazer o nosso primeiro com tudo que você aprendeu até agora. Então, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada FPDF2. O 2 é simplesmente porque ela é uma versão mais nova do que uma outra que tinha que não está sendo mais atualizada. Então, a gente vai utilizar essa biblioteca, ela é uma biblioteca de Python, e você não vai ter que instalar nada no seu computador, porque tudo vai ser instalado com um único comando dentro do Google Colab. Beleza? O site para você consultar mais informações sobre ela e aprender mais se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição, ou você pode procurar no Google também FPDF2. Eles têm até tutorial em português para você poder dar uma olhada. E o nosso objetivo é chegar em algo muito parecido com esse código que eu vou colocar aqui do lado, que é o exemplo mínimo deles. A partir desse código, a gente consegue criar uma página em branco, adicionar texto, setar a fonte que a gente vai utilizar nesse PDF, pular linha e fazer várias coisas que vai ser exatamente o que a gente precisa para criar o nosso gerador de recibo, para criar a nossa automação, beleza? Então, bora entender como que isso funciona. Eu vou atuar aqui como um facilitador, a gente não vai ficar utilizando toda a documentação, porque eu quero que você passe por esse processo o mais rápido possível. Mas eu vou te explicar tudo que a gente for implementar, para não ficar dúvida nenhuma, combinado? Então, bora lá. A primeira coisa que temos que fazer é adicionar uma célula nova, e nessa célula você vai colocar exclamação pip install fpdf2. E nessa célula aqui, com essa linha que a gente acabou de escrever, o próprio Colab ele vai ser capaz de instalar tudo que a gente precisa para gerar um PDF. Clica em play para ele começar a instalação. No meu caso, a biblioteca ela já está instalada. Então, ele está falando aqui que o requerimento ele já está satisfeito e ele não precisou instalar nada novo. Pode ver que se eu executar de novo, ele vai aparecer os mesmos textos. No seu caso, ele vai demorar um pouquinho mais, porque ele vai pegar, baixar os arquivos que ele precisa, tudo dentro do Colab, ele não vai baixar e instalar nada no seu computador. Vai ser tudo aqui desse ambiente do Google, para depois você poder utilizar. E aí pode ser que demore uns segundinhos a mais, um tempinho a mais, mas é só você esperar que ele já vai fazer toda a instalação aqui para você, simplesmente utilizando esse comando. Então pausa e já executa aí para você deixar o seu Colab configurado. Um ponto de atenção em cima desse comando aqui é que ele não é um comando Python em específico, é um comando que, por ter essa exclamação, ele vai executar ali no motorzinho que está rodando o Colab para a gente. E o Colab, ele recicla esse ambiente que a gente está utilizando, geralmente depois de meia hora que você deixou de utilizar esse código aqui, depois que você não faz nenhuma execução mais, ele vai e apaga essas coisas que a gente deixou instalado. O código, ele continua salvo na sua conta, mas se você vier daqui a um tempo, por exemplo, daqui a uns 2 dias, sem mexer em nada disso daqui que está aberto, e tentar rodar as coisas que a gente vai começar a programar agora, da FPDF2, sem fazer a instalação de novo com essa linha, pode ser que ele dê um erro falando que ele não conseguiu encontrar essa dependência. E aí a única coisa que você tem que fazer é rodar de novo essa célula. Então, eu recomendo que essa célula aqui, com esse comando, você não apague, para que se em algum momento o seu Google Colab começar a reclamar de que ele não está encontrando essa dependência, é só você vir aqui e executar ela de novo, sem problema nenhum. Ok? Beleza. Próxima coisa que a gente tem que fazer é fazer a importação dessa biblioteca para dentro do nosso código. Então, eu vou criar mais uma célula de código aqui. E para a gente fazer essa importação, a gente vai ter que fazer da seguinte forma. A gente vai colocar from, que significa de, fpdf, import, fpdf, em maiúsculo. Nessa linha aqui, a gente está falando para o Python para ele fazer a importação da biblioteca fpdf. E por que não tem o 2 aqui? Porque esse 2, ele é simplesmente uma biblioteca nova da FPDF. Então, a FPDF, ela ficou legada, ficou desatualizada, e aí criaram essa FPDF2, que é a que a gente utilizou para instalar. Mas na hora que a gente faz a instalação, a gente consegue fazer a importação aqui sem ter que pôr o 2 em lugar nenhum. A gente faz simplesmente from fpdf import fpdf, beleza? Agora, a gente precisa criar um documento, um objeto aqui dessa FPDF que a gente acabou de importar na linha 1. É como se a gente tivesse instalado o Word e agora a gente vai abrir um documento do Word. Então, para a gente abrir o documento do Word, tem que ser FPDF, tudo em maiúsculo, que é esse carinha, que é esse carinha aqui que a gente acabou de importar. Então, FPDF, tudo em maiúsculo,
abre e fecha parênteses. Isso daqui, ele está instanciando um objeto da biblioteca que é FPDF. Se a gente executar, ele não deu nenhum erro e ele retornou essa linha aqui, que é um resultado do objeto criado. E a gente precisa salvar esse cara aqui em uma variável. Variável você já sabe o que é, então a gente tem que pegar esse conteúdo que a gente acabou de criar e colocar dentro de uma caixinha com rótulo. O rótulo que eu vou utilizar aqui é PDF, porque a gente vai utilizar essa variável para fazer a criação do PDF do recibo, ok? Próxima coisa que a gente tem que fazer é adicionar uma página. E para a gente adicionar uma página aqui nesse PDF, a gente coloca PDF, que é essa variável que a gente salvou aqui, o nosso construtor de PDF, esse FPDF tudo em maiúsculo aqui é um construtor de PDFs, que a gente salvou dentro da variável PDF. E aí na linha 3, para a gente criar uma página, a gente vai colocar pdf.add, de adicionar, underline, page. Pode ver que ele até trouxe aqui como sugestão. E com isso, a gente já abre e fecha parênteses, e com isso, a gente já adicionou uma página nova a esse PDF. Se eu colocar agora pdf.output, abre parênteses, abre aspas, nome, underline, arquivo.pdf, o que vai acontecer é que ele vai fazer a exportação de um PDF em branco. Aqui na barrinha esquerda, você pode ver que tem esse ícone de pasta, que o Google ele chama de ficheiros, o Google Colab ele nomeia isso de ficheiros. Se você clicar aqui, ele vai abrir os arquivos que tem dentro do seu Colab. E esses arquivos eles também são reciclados depois de meia hora que você não está utilizando mais o Colab. Se eu executar essa célula que a gente acabou de desenvolver aqui, essa daqui, ó, se a gente executar esse código aqui, o que vai acontecer é que ele vai criar um arquivo .pdf aqui dentro de ficheiros em branco, porque a gente ainda não adicionou conteúdo nenhum dentro desse PDF. Então vamos executar. Aí você pode clicar aqui nesse íconezinho de atualização. Às vezes ele aparece sem você ter que atualizar, mas às vezes você tem que clicar aqui nesse ícone de atualização. E veja que ele já apareceu aqui, nome underline arquivo.pdf. Se eu der 2 cliques, ele aparece para a gente baixar aqui o arquivo. E eu consigo clicar e abrir. Pode ver que ele é um PDF em branco, não tem nada. E como que a gente adiciona texto dentro desse PDF? A gente tem que colocar, antes de colocar essa linha de output aqui, que é onde ele exporta o código nosso para gerar um PDF, a gente coloca assim, ó, pdf.multi_cell, para ele adicionar uma célula com várias linhas, ou seja, para a gente conseguir pôr um texto que ocupe mais do que uma linha, a gente utiliza aqui esse método multi_cell, de múltiplas células. Abre parênteses também, toda vez que a gente for chamar um método, a gente, para ele ser executado, a gente tem que abrir parênteses, abrir e fechar parênteses, e dentro desse parênteses a gente vai ter que passar alguns parâmetros, como por exemplo, o texto que a gente tem que colocar. Então, txt é o nome do parâmetro que a gente vai passar para eles, é igual, e o texto que eu vou passar aqui com vocês é: olá, meu nome é Paulo. Se eu executar a célula do jeito que está, vamos ver o que acontece. Ele gerou um erro, porque esse método aqui, multicell, ele tem outros parâmetros além do texto que são obrigatórios. E a gente pode ver que ele indicou isso aqui no erro. Ele está falando aqui que está faltando um argumento posicional, que é o argumento W. O W aqui é de width, que é a largura da célula que a gente está criando. Se você não está entendendo o que significa esse texto, você pode vir aqui, copiar esse texto, abrir o Translate, que é o Google Tradutor, colar aqui e aí você lê a tradução. Então, está faltando um argumento posicional necessário, que é o argumento W. Se a gente voltar aqui no Google Colab, a gente pode colocar aqui, depois do texto, vírgula, W igual a 0. Ou seja, a gente está deixando para ele mesmo colocar a largura dessa célula. Quando a gente passa aqui a largura de 0, ele vai colocar o texto até atingir a margem da página. Beleza? Vamos executar de novo. Ele continuou dando erro. Por que ele deu erro? Porque ele continua dando erro porque faltou a gente fazer a definição da fonte em que esse texto vai ser escrito. Então aqui, antes da gente colocar o texto da célula, e depois que a gente adiciona uma página, então aqui entre esses dois comandos, a gente tem que colocar pdf.set_font, ou seja, vamos setar
a fonte que nós vamos utilizar. Quando a gente está utilizando Word, não fica lá por padrãozinho escolhido Arial e outras fontes que tem disponíveis lá? Então, aqui nessa biblioteca não tem um valor padrão, então a gente tem que falar qual fonte que a gente vai utilizar. Para fazer isso, a gente vai utilizar esse método que já está escrito aqui, pdf.setFont, abre parênteses, e eu, honestamente, não lembro quais fontes tem aqui por padrão dentro dessa biblioteca. Mas aqui na página de tutorial deles, tem um exemplo que eu vou copiar e vou colar aqui na linha 4, para facilitar para a gente. E vou explicar agora para você o que essa linha está fazendo. Ela está setando essa fonte aqui, Helvética, e ela está setando também o estilo para ficar em negrito, com o tamanho da fonte 15. Então essa linha ela vai fazer toda a configuração da fonte que nós vamos utilizar. E no caso a gente não tem esse self aqui, o que a gente tem é PDF. Então, pdf.setFont, o nome da fonte, o estilo da fonte, a gente está colocando em negrito, com o tamanho 15. Isso é bem parecido com o padrão que a gente acabou de copiar da documentação. Vou executar de novo essa célula, agora não deu mais nenhum erro, e eu vou baixar de novo esse arquivo e vou abrir para a gente ver como que ele está ficando. Ótimo. Então veja que agora, em vez de um PDF em branco, a gente já tem um PDF aqui com o escrito Olá, meu nome é Paulo. Vou voltar aqui para o nosso código. Eu não quero que esse texto fique em negrito, porque o nosso recibo ele não está nada em negrito. E eu acho que o tamanho da fonte está um pouco grande. Eu vou diminuir aqui para 14. Vou executar de novo esse código. Deixa eu fechar esses PDFs que estão abertos. Vou baixar o PDF que ele acabou de gerar. Vou abrir de novo. E pode ver que agora já não está mais em negrito e está um tamanho de fonte um pouquinho menor. Voltando aqui para o código, eu quero que você pause o vídeo agora, crie uma nova célula de código e faça um exemplo igualzinho esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês, porém com o texto Olá, o meu nome, e aí você coloca o seu nome. Você vai executar esse código, ele vai gerar o arquivo PDF. Não esqueça que se ele não aparecer aqui, você tem que clicar no botão de atualizar, para ele mostrar o novo arquivo aqui. Você clica no arquivo para ele baixar e abre o arquivo PDF para você ver que ele já está gerando o PDF para você. Combinado? Se você quiser dar outro nome para o arquivo, é só você alterar esse texto aqui. Então veja que ele está colocando nome arquivo.pdf, ele gerou esse nome arquivo.pdf. Se eu colocar, por exemplo, meu nome.pdf, e executar, atualizar, pode ver que ele gerou um arquivo aqui com o meu nome.pdf. Então você consegue trocar o nome do arquivo através aqui desse método .output, onde .output é saída. Então pausa o vídeo e faz esse exercício. Cria esse mesmo código, porém exportando com o seu nome. E lembre-se também que se você ainda não fez a instalação do FPDF2, você tem que fazer, senão esse código aqui não vai funcionar, ok? Então pausa o vídeo e tenta fazer o exercício. Maravilha! O próximo passo que a gente vai fazer aqui é, em vez de colocar o texto direto aqui nesse parâmetro txt, a gente vai colocar esse texto através de uma outra variável. Então eu vou criar uma variável chamada texto e vou salvar esse texto aqui. E em vez de passar o texto aqui direto no parâmetro, eu vou passar a variável. O que vai acontecer aqui? Ele vai pegar o conteúdo que está salvo aqui dentro da variável texto, que foi definido na linha 5, e na hora que a gente executar, ele vai substituir aqui pelo texto que está dentro da variável chamada texto, ok? Dessa forma, a gente vai conseguir pegar toda a string que está formatada lá no nosso exemplo de cima e passar como um parâmetro para esse código que a gente acabou de criar. Então é o que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar esse código, eu vou copiar ele e vou colar ele lá no nosso exercício principal, aqui nessa célula, nessa primeira célula, que é a célula que a gente está utilizando para concentrar o nosso código final. Vou colar aqui. E agora eu vou alterar esse código para, em vez dele utilizar essa variável texto, ele utilizar essa variável texto recibo, que é o texto que a gente já deixou parametrizado com as informações, com o texto do recibo ali que a gente precisa que seja impresso no PDF. Vou colar aqui. E agora eu vou trocar o nome do arquivo que vai ser utilizado ali na saída também para recibo. E vou executar essa célula para a gente ver o que acontece. Beleza, executou sem nenhum erro. Vou atualizar aqui os ficheiros. Vou abrir o recibo que ele acabou de gerar para a gente. E o resultado é esse aqui. A gente já tem aqui o texto que formatamos anteriormente com as informações do funcionário, da empresa, de CPF, de CNPJ, tudo certinho sendo exportado aqui no PDF.
Eu vou mudar só mais uma coisa. Você pode vir aqui nessa linha que está definido o multicell e adicionar mais um parâmetro, que é o parâmetro align. Align permite a gente centralizar o texto. Então a gente coloca align igual, abre aspas, C. Isso daqui vai fazer com que ele centralize o texto no recibo. Então vou atualizar de novo, rodar de novo, né? Vou baixar de novo o arquivo recibo. Vou abrir ele. E agora a gente tem o texto do recibo centralizado. Mas agora, ó, presta atenção. Aqui no recibo que eu te mostrei no começo desse curso, a gente tem mais 3 partes desse recibo, que é esse outro texto, que não tem parâmetro nenhum, esse outro texto que também não tem parâmetro nenhum, e essa última linha aqui, que é onde a pessoa vai executar a assinatura de fato. Então agora, eu quero que você pause o vídeo e adicione mais essas 3 partes lá no PDF, lá naquele código que a gente estava desenvolvendo junto. Então, se você deixou de copiar alguma coisa que eu estava fazendo com você até agora, pausa o vídeo aqui, ó, e copia esse trechinho, caso você ainda não tenha desenvolvido, executa, garante que tudo isso daqui está funcionando, e aí você vai pausar o vídeo aqui onde a gente está para adicionar essas outras partes do nosso recibo. Então, pausa o vídeo e tenta fazer. Beleza, eu espero que você tenha conseguido, e agora a gente vai fazer junto. Então, vou copiar aqui esse texto, esse primeiro texto, e aqui, para a gente colocar esse conteúdo no PDF, como que a gente faz? A gente adiciona aqui PDF, ponto, mais uma multicell. Como a gente não quer um texto que fique em múltiplas linhas, eu vou colocar, no caso aqui, só cell. Tudo isso está na documentação, tá, gente? Tem muita coisa que eu sei que eu estou forçando um pouco a barra aqui, porque eu já sei, mas eu estou ensinando para vocês como que vocês podem fazer. Se você quiser ler e entender por conta, você pode abrir a documentação aqui da FPDF2, tem até tutorial em português para você poder ver os principais exemplos e entender como você utiliza. Eu estou cortando esse caminho e já mostrando para vocês como que vocês fazem. Então, como a gente tem aqui agora um texto que está em uma única linha, a gente pode usar, em vez do multicell, a gente pode utilizar o cell. E aí a gente vai passar o texto aqui, que é esse sendo expressão de verdade, e sem qualquer coação. Vou quebrar a linha, para não forçar ali pra gente, né, para não ficar estourando muito o lugar do nosso texto. E aqui a gente tem que passar também o parâmetro w igual a 0, para deixar que ele decida a largura que ele vai colocar para essa frase, e vou colocar aqui também o align igual a c, para esse texto ficar centralizado. Vou rodar o código, vamos ver o que acontece. Vou abrir de novo o recibo aqui. Ele colocou o texto aqui para o fim e não ficou nada legal. Um dos motivos que aconteceu isso é porque a gente não fez a quebra de linha entre esse multicell e esse cell. Veja que a gente está criando células e não linhas exatamente. Logo, ele achou que ele podia continuar o texto da célula anterior. Para a gente evitar que isso aconteça, a gente pode pôr aqui pdf.ln, abre e fecha parênteses, e esse ln é de linha, de line em inglês, né? Mas é de linha, onde ele vai adicionar uma linha aqui entre essas duas células. Vamos executar de novo. Vou abrir o PDF do recibo. E agora já está numa linha de baixo, centralizado, bonitinho. Se a gente utilizar multicell aqui, vamos ver o que acontece? Não sei o que esperar do resultado, mas eu acho que vale o teste. Talvez isso não influencie em nada. Talvez a gente possa sempre utilizar multicell, por exemplo. Vamos abrir. Não teve grandes diferenças. Então, se você fez o exercício antes de eu estar fazendo aqui junto com vocês, era só você ter utilizado o multicell mesmo que você não conheça o método cell que eu mostrei anteriormente, que é esse daqui, ok? A gente tem que adicionar também essa linhazinha aqui de data. Então, eu vou pedir de novo para você, se você tentou fazer o exercício e não conseguiu, pausa de novo e tenta adicionar essa linha aqui sozinho. E lembre-se que você pode utilizar o pdf.ln para fazer a quebra de linha. Então pausa e tenta fazer sozinho agora esse daqui. Beleza. A gente, para fazer isso, vai colocar pdf.ln, para ele pular uma linha da célula anterior, e fazer pdf.cell, abre parênteses, txt é igual ao texto que a gente quer colocar. A gente quer que ele mesmo se vire com a largura da linha, e a gente quer também que o texto fique centralizado. Praticamente a mesma coisa do que o que a gente colocou anteriormente, nada de novo. E agora a gente vai colocar também, vou pular mais uma linha, e a gente vai colocar
a parte da assinatura. A parte da assinatura são duas linhas. É primeiro esse traço, que é onde a pessoa vai assinar, e embaixo tem o nome da pessoa. Então, primeiro vamos colocar o traço, pdf.ln, pdf.cell, txt, o texto vai ser igual a esse traço em branco, a largura ele que decide, vai ficar alinhado no centro. E agora a gente vai pular mais uma linha, pdf.ln, e vai colocar, então, o nome da pessoa. Aqui já vai ter uma diferença, porque o nome da pessoa muda de funcionário para funcionário. Então a gente tem que pegar a mesma variável que tem o nome dela, que a gente colocou parametrizado lá no texto, e passar isso como o texto que a gente quer que seja impresso aqui no PDF. Logo, a gente vai colocar que o texto vai ser igual à variável que a gente criou aqui em cima, que é o nome funcionário, e ele mesmo vai decidir a largura, e aí queremos que fique alinhado no centro também, assim como os outros que a gente já fez. Vou executar essa célula, vamos ver se não deu nenhum erro, nenhum problema aqui no meio, parece que executou tudo certinho. Vou baixar o recibo de novo, vamos abrir o PDF, e agora a gente já tem algo bem mais próximo do que o que a gente almejava inicialmente. A gente pode fazer uma alteração aqui no nosso código para adicionar mais espaço entre essas quebras de linhas que a gente colocou aqui com o método pdf.ln. Para fazer isso, é só a gente colocar o valor que a gente quer que essa linha tenha. Então, se a gente colocar, por exemplo, aqui 30, em todos esses LNs que nós adicionamos, ele vai aumentar a quebra de linha que a gente colocou. Então, só deixa eu dar uma organizadinha aqui no código. Todo LN fica embaixo do comando, só para ficar mais claro para a gente. Maravilha. Vamos executar de novo. Ele rodou sem nenhum problema. Abre o recibo. E aqui já está muito mais parecido. Agora está ficando sensacional o recibo que a gente está criando. Esse LN aqui não precisava ter aumentado, né? Então, deixa eu tirar, porque o nome ele tem que ficar pertinho mesmo. Deixa eu executar de novo. Vamos baixar o PDF. Abre o recibo. E agora já está o nome aqui certinho, perto de onde a pessoa vai assinar. E com isso a gente já tem o nosso primeiro PDF com as informações que a gente tinha montado anteriormente para que uma pessoa possa só imprimir isso daqui e assinar com o funcionário. O próximo passo agora é a gente ler uma planilha com mais de 1000 funcionários. Então a gente vai ler um arquivo, em vez de setar os valores fixos que nem estão até agora. E a partir desse arquivo a gente vai gerar todos os PDFs que a gente precisa para que as pessoas assinem, para que os funcionários assinem. Se você quer saber como fazer isso, eu te espero na próxima aula. Valeu!